Fala galera, The Walking Dead Dead City já teve a exibição completa da sua primeira temporada. Todas as críticas, simplesmente todos os nossos grandes debates entre eu e meu amigo Henrique junto com vocês já estão disponíveis aqui no canal do YouTube da Take. Já fiz um vídeo também assim sobre veredito, sobre a primeira temporada. E agora começou aquele momento da gente já falar sobre o futuro, o que vem dentro desse universo específico de Dead City, certo? Ou seja, nesse vídeo aqui, ó, peguei uma matéria Screwrant, onde eles colocam, cara, 8 perguntas que precisam ter respostas nessa segunda temporada. Tem uma ali, cara, que eu acho, assim, ó, um pouco ampla demais para o universo de Dead City. Mas como envolve o personagem da Maggie, quando a gente chegar lá, a gente vai comentar muito sobre isso. Por que quando chegar lá? Galera, já curte o vídeo, já assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada. Dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. Vamos lá, assim, ó. A primeira, cara, simplesmente que eles separam é: de onde veio a Federação da Nova Babilônia? A Nova Babilônia é uma grande comunidade apresentada pra gente ali, que tem relação ao Armstrong, né, o Marshall Armstrong e tudo mais, que a gente vê ele chegando na Nova Babilônia, a gente vê ele conversando lá com o conselho, e a gente conhece a líder de Nova Babilônia e entende o quê? Cara, a Nova Babilônia vai ter uma importância teórica na segunda temporada em relação a aspirações que eles têm em relação lá ao metano, o que acontece lá nos esgotos, né, na parte do metrô lá, tudo mais, de Nova York, aquela coisa toda. Sabemos que terá, né, um princípio ali de uma importância. Mas também, já que a gente está falando de importância, cara, é importante a gente saber as origens dessa comunidade. Porque comunidades sendo apresentadas no universo The Walking Dead, e daí principalmente da série principal, a gente sabe que isso sempre aconteceu. Mas sempre também com uma importância de desenvolvimento. A série sempre se preocupou em realmente apresentar pra gente ali a origem, o desenvolvimento de cada comunidade. Nova Babilônia, já que ela está sendo colocada com uma importância tal, que envolve tanto o personagem do Armstrong, mas envolve lá também o personagem do Negan, em relação ao que aconteceu com a Annie, que envolve também o pai da Jenny, a gente precisa ter também esse conhecimento ali da comunidade. Ou seja, essa, querendo ou não, é uma pergunta, cara, que a gente tem que ter resposta na segunda temporada de Dead City. A segunda, cara, simplesmente eles colocam assim, ó, onde que está localizado Bricks, né, que é a nova Hilltop. Essa localização, ela passa meio batido. O que a gente tem ali de princípio de informação, tá? Que, teoricamente, ela tem uma proximidade com Nova Babilônia. Então, teoricamente, até algum tipo de comércio deve acontecer ali, né, de troca entre essas duas comunidades ali. Mas onde está realmente localizado Bricks e também a separação que tem da antiga Hilltop, né, da nossa querida original Hilltop, para essa nova Hilltop, agora intitulada Bricks, também é algo interessante assim para a gente começar a ter de localidade, tá? Não é uma grande pergunta assim que vai, eu quanto fã, querer minha admiração quando vier essa resposta. Mas algo de localidade é sempre importante para a gente ter, né? Já fiz vários vídeos aqui, por exemplo, no final de Fear the Walking Dead, falando da distância de King County para Alexandria, para a própria Hilltop original, para a relação de Commonwealth, por causa do Morgan, de onde ele estava em Padre, o tempo que ele demorou para chegar lá, né, em King County. As localidades que não elas importam, principalmente para nós fãs, tá? Então, assim, querendo ou não, é uma pergunta, cara, interessante pra gente ter uma resposta ali. Não é algo que, repetindo, me traz quanto fã querer ter essa resposta. Mas, pra gente ter claras informações, pô, sempre importante. A outra, cara, é o que aconteceu com as variantes de zumbis. Essa aqui, tá, é uma pergunta que me deixa um pouco chateado, tá? Pra dizer o mínimo, assim. Por quê? O final da série principal traz de novo as ideias de Frank Darabont lá do começo da série principal, em relação às variantes, em relação ao que estaria acontecendo, né, com essas alterações, os zumbis inteligentes, querendo ou não, essa recuperação ali deles quanto, né, até o combate, quanto a gente viu lá acontecendo no final da série principal. E aqui em Dead City tem já essa questão da passagem de tempo, tá? Que ainda não tá marcada clara pra gente na timeline, que sempre foi uma bagunça de The Walking Dead, por mais que eles tentem arrumar, transforma uma bagunça de novo, tem essa passagem de tempo de novo. As variantes, cara, elas simplesmente foram esquecidas em Dead City, não tem nenhum tipo nessa primeira temporada aqui que a gente possa pegar e realmente colocar, cara, isso aqui é algo parecido com isso, né? Algo que eles estão utilizando, querendo ou não, essa história para dar uma sequência ali. Não tem. Tudo que aconteceu com a Meg, com aquele zumbi maluco, aquela coisa toda, né? Aquela junção de vários zumbis e tudo mais,
A gente já conversou muito sobre isso, e principalmente quando o Henrique falou no nosso grande debate, sobre o metano, sobre o que estava acontecendo com a Meg, que lá podia ser muito claramente uma alucinação dela, então já cai a questão de variação. E mesmo se fosse verdade, estava muito mais pro lado de uma mutação do que de uma variante, né? As variantes, pelo que dá para ser claro como um tema, é para Daryl Dixon. Em Dead City, isso tá como não tá. Então, se eles vão usar isso como algum tema de história para a segunda temporada, eu gostaria muito que, sim, que isso acontecesse, tá? Para que isso não fosse esquecido, simplesmente ele, nesse universo da Dead City, ele conta algo que não utiliza né, a própria informação que foi novamente reinserida e trabalhada no final da série principal. Mas eu gostaria também, assim, pô, se vão aproveitar na segunda temporada, que tivesse alguma coisa na primeira temporada ainda acontecendo ali. Que não fosse algo que aconteceu e simplesmente sumiu novamente, entendeu? Por quê? Dead City, cara, é a primeira spin-off que vem para o universo de Walking Dead pós-encerramento da série principal. Ou seja, era importante trazer essas ideias ali, juntas com ela de alguma maneira. Ainda mais com a passagem de tempo. Né? Era importante isso estar já claro dentro desse universo aqui. Mas foi a maneira como eles escolheram de contar essa parte em relação a Dead City. A próxima pergunta, tá, que o Screwman separou é: Negan está voltando para sua família. Isso aqui é algo que eu já trouxe em vídeo separado também. As palavras do próprio Jeff Dean Morgan falando sobre ele não concordar com o que a série trouxe, né? O que os roteiristas escolheram para o personagem do Negan, principalmente na parte B e C de The Walking Dead, quando tem uma passagem de tempo lá, breve na série, sobre o Negan já ter um novo relacionamento, dele tá com a Annie e a Annie tá grávida, esperando o filho deles. Que ele nunca via o Negan tendo um novo relacionamento pós o que aconteceu com a Lucille. Mesmo com o tempo passado, tá? Ele não via isso. Jeff Dean Morgan e Lauren Cohan são produtores executivos da Dead City. Eles têm palavras também ali, finais, conclusivas, sobre que rumo os personagens e a história em si vai ser levada, né? Pra mim, cara, a Annie é algo que eles não vão utilizar. Pra mim é um arco muito fechado já sobre ela e sobre o Joshua, que a gente sabe muito bem, né, o nome do filho também. Os acontecimentos todos que aconteceram lá com a Annie em relação, né, aos homens que lá violentaram, inclusive um deles era o pai do Ginny, a partida deles lá para outro lugar, cara, é simplesmente assim, não algo que o Negan vai buscar como paz para o seu personagem. É algo claro naquele diálogo para mim que ele teve com a Meg, quando a Meg também conta coisas sobre o Herschel Jr., que é algo puramente como informação para a gente entender o que aconteceu com os personagens ali, não algo que ele vai atrás. Porque se ele realmente quisesse ir atrás, ele já teria ido atrás. Simplesmente o que o personagem entendeu. Já que aconteceu isso com eles, quanto mais longe eles estiverem dele mesmo, do próprio Negan, mais seguros eles vão estar. Então, é basicamente, cara, um caminho fechado. Eu não tenho nenhum tipo de vislumbre futuro de Annie e de Joshua aparecendo, cara, em Dead City ali, mesmo que seja um momento final, o arco final do personagem. Para mim, o arco final do personagem seria outro completamente diferente, tá? Se fosse já para teorizar o que poderia acontecer lá pra frente em Dead City. Então não vejo isso realmente sendo uma pergunta que eles vão desenvolver na série. É simplesmente isso, pra gente ter uma resposta ali. Aí vem outra coisa, cara, que assim como as variantes, tá? É uma pergunta que também são de ideias colocadas daí do universo da Walking Dead também, que na primeira temporada de Dead City a gente não tem nenhum tipo de vislumbre. E olha que a gente teorizou muito sobre isso, que é a relação do CRM, né? Que, querendo ou não, até aqui na pergunta tá, né? Nenhum sinal dos vilões do CRM de The Walking Dead. Que é exatamente isso, a gente não tem uma ligação clara do que está acontecendo em Dead City com o resto do universo The Walking Dead. Isso pode ser apresentado para frente, pode numa segunda temporada. O meu problema é 6 episódios, tu não ter um fiapo de ligação em relação com o CRM, sendo que aí se engloba a questão da timeline, cara, nesse tempo todo, então, querendo ou não, se tu não tá falando sobre, não aconteceu nada. Então, se tu contar algo em flashback depois, com importância tal, vai ficar algo meio que solto dentro da narrativa para mim. Porque, cara, se o CRM é toda essa grande potência que a gente visualiza, principalmente em Orbion, aparecendo em The Walking Dead em vários momentos, quanto que a gente teorizou sobre como Elton saber ou não a relação, né, do CRM e toda aquela questão do Lance, do trem. Então tem muita coisa ali que simplesmente, assim como as variantes, são deixadas de lado quando a gente pega
essa parte toda de importância de CRM, ela não está em Dead City também ali, nem em um momento, cara, como um vislumbre. Não tá. Então, se for colocado na segunda temporada, eu vou gostar muito quanto fã, mas eu gostaria muito também que isso tivesse aparecido de alguma maneira na primeira temporada também. Porque para mim ele é a ligação de tudo que pode acontecer para, por exemplo, assim, cara, a gente ter a reunião de todos os personagens numa spin-off futura. É isso, cara, é CRM, é questão das variantes, é o que a série principal no final desenvolve pra gente e deixa isso pro futuro. É exatamente isso. Mas aí que tá. O arco todo de Dead City parece muito fechado com o que tá acontecendo em Dead City. Em Daryl Dixon a gente vai ter muita, querendo ou não, assim, base para ver se vai funcionar da mesma forma, tá? Mas em Dead City parece muito isso. A próxima pergunta que é a que eu tinha falado na introdução do vídeo. Da George vai voltar para The Walking Dead. A George é aquela personagem que apareceu lá atrás pra gente, entendeu? Com uma importância com a Maggie quando retorna ali, tem uma conversa no nosso famoso 17º episódio lá da 10ª temporada, que são aqueles episódios especiais feitos para preencher aquela lacuna do que estava acontecendo durante a pandemia. Ela conversa um pouco com o Daryl e ela fala um pouco da George, do tempo que passou com ela, do tempo que passou lá com os gêmeos e não sei o que, e daí que a George simplesmente pegou e foi embora e nunca mais apareceu. Essa personagem muito foi teorizada até no passado, assim, ela podia ser Pamela Milton, alguma coisa em relação a como ela, não sei o que, barará, que tá fazendo uma adaptação. Cara, é uma personagem que apareceu com um poder de informação, com um poder de comunidade, teve a sua relação com a Meg de tempo passado e nunca mais, entendeu? E assim como outros tantos personagens, pra mim é algo que é muito mais nós fãs se preocupando com, sabe, essas lacunas e com essas presenças de personagens que podem aparecer de novo, aqui ou ali, não sei o que, do que realmente ter uma ideia dos showrunners, dos roteiristas de pegar e colocar. Qual é o único fiapo, cara, que existe ali de talvez uma teoria para que a George apareça? A sua ligação com a Meg, tá? Mas daí a gente volta a falar, pô, passagem de tempo, Bricks, tudo mais, e se não é mencionado na George, se aparecer na segunda temporada, sei lá por que ela aparecesse, entendeu? Qual seria realmente o sentido disso? De uma personagem que apareceu lá atrás uma vez, depois é falada lá na frente, quando a Meg volta, numa conversa com o Daryl solta. Por quê? Sabe? Então eu não vejo nenhuma maneira dessa personagem realmente aparecer em qualquer parte do universo The Walking Dead. Não vejo, assim. Porque também, se ela fosse para aparecer, ela tem que aparecer relacionada com a Meg. Como que estão montados os eventos de Dead City? Não vejo. Sinceramente, não vejo. Se alguém discorda, cara, coloque aí que eu vou querer muito saber. Realmente também. Aí vem uma coisa que é muito importante, tá? Como a Dama se tornou tão poderosa, né? E essa personagem, ela vai ter muita coisa para ser desenvolvida na segunda temporada. Ela tem duas grandes cenas, né? Uma grande no 5º episódio ali com o Croato, uma grande no 6º episódio com o Negan, que é definitiva. Ela é controladora de uma grande parte de Manhattan, que quer ter o controle completo de Manhattan, que quer utilizar o Negan para isso, tem esse controle seu sobre o Negan. O passado dela é um passado extremamente interessante para a gente conhecer. E para mim ela tem um grande potencial de se tornar uma grande vilã dentro do nosso universo The Walking Dead ali. Mas aí que tá, as informações elas têm que realmente serem apresentadas e desenvolvidas pra gente. Mas essa pergunta, sim, cara, a gente tem que ter uma grande resposta sobre a Dama por completo. O seu passado, suas inspirações de futuro, do que ela realmente quer apresentar. Eu queria muito ter visto ela tirando aquele dedo do Rachel Jr. lá na frente da Meg ou na frente do Negan para mostrar ainda mais esse seu lado de antagonista, seu lado de vilania ali, porque pra mim é algo que ia funcionar demais, assim, muito, 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 muito. Mas essa tensão daqui a pouco foi simplesmente isso, apresentar o personagem ali, dado sua ligação, dado sua importância e vamos deixar as respostas virem no futuro. É uma resposta que eu quero muito saber. Pra mim é um personagem que tem um grande potencial de se tornar uma grande vilã, uma grande antagonista desse nosso próximo, né, querendo ou não, universo da Walking Dead que a gente tá vendo começando a ser contado agora em Dead City e tudo mais. E a última é, por que parecia que Meg tinha medo de altura? Não é uma coisa extremamente importante que eu quero saber essa resposta aqui. Mas eles colocaram até como primeira questão, porque no segundo episódio eles dão uma importância para isso, né?
a Meg lá subindo com o Negan e ela tendo esses momentos de lapsos ali, que claramente é um medo de autor. Da onde que surgiu e qual é realmente essa importância disso, se a série realmente vai aproveitar isso no futuro, pra mim a série vai aproveitar isso no futuro, tá? Então ela já tá marcando esses momentos ali. A origem desse medo ou trauma da Meg, não sei se é algo que eles vão explorar tão forte assim, porque pra mim tem coisas muito mais fortes em relação ao personagem da Meg. Por exemplo, pô, o seu trauma todo que eles trouxeram novamente, né, lá dos eventos 7x1, a relação dela com o Hash Jr. ali, que tem uma grande cena, inclusive no último episódio, depois que o Hash Jr. é libertado, que eles até estão parados dentro do carro lá e olham a Estátua da Liberdade. Essa relação é muito mais importante. A relação dela com o Negan, novamente, não tem nada a ver com relação amorosa, pelo amor de Deus. A relação dela com o Negan ali agora do culpa por ter, né, entregue ele dessa forma, o que ela vai fazer pra... Assim como o Rachel Jr. fala, tu nunca me vê, né? Tu vê ele, sempre vê ele, tu nunca esquece ele. Essa ligação toda que tem, por mais que os eventos estão tendo, né, uma continuidade diferente ali do que foi apresentado pra gente lá naquela conversa do Negan com a Meg, lá no jardinzinho da Pamela Milton, Commonwealth pós, né, a conclusão do arco de Commonwealth lá, né, do não ter o perdão, mas ter o entendimento. Isso me interessa muito mais do que, pô, medo da Meg de altura, mas que eu acho que vai ter uma consequência, vai. Acho que eles estão marcando coisas ali pra gente afixar como informação do roteiro, nós, espectadores ali, quando acontecer de novo numa segunda temporada, a gente, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Mas é algo curioso, digamos assim, no mínimo curioso. Então, galera, essas aqui foram as 8 perguntas dessa matéria Scrum Rant aqui, sobre respostas que a gente tem que ter, ou talvez, na opinião deles, não sendo de vocês, na minha algumas não precisa, respostas na segunda temporada de The Walking Dead City. Galera, tem material de The Walking Dead Universe saindo todos os dias aqui no canal do YouTube da Take. Se preparem, porque 7 de setembro começa os episódios da Daryl Dixon, e provavelmente eu e o Henrique vamos inventar coisas de lives também aí, um pouquinho antes já para esquentar essa estreia que vai vir em setembro, certo, galera? Coloquem abaixo nos comentários o que acharam sobre essas 8 perguntas, qual outras perguntas que a gente deveria também ter respondidas na próxima temporada de The Walking Dead City. Coloque abaixo nos comentários e não esquecendo sempre, galera, curte o vídeo, assina o canal, dá aquela mega ajuda porque não custa nada, dá o like, ajuda demais aqui o canal da Take. Take04, viva o sonho aqui.